Boa tarde a todos. Nós estamos na sessão que vai tratar do ajuste, o caminho para o 5G. E vamos ter representantes da Anatel, os representantes das prestadoras e dos fabricantes também nessa mesa. A gente tem a expectativa de tratar da evolução do 4G para o 5G, né? E qual é o ambiente que se encontra hoje a evolução da tecnologia, né? Nosso trabalho aqui vai se desenvolver com 5 apresentações. Posteriormente, nós vamos ter um espaço em torno de 30 minutos para perguntas e respostas. Vocês sabem que a rede de Wi-Fi é Painel Telebrasil, a senha é 2017. Eu vou pedir para colocar o celular no silencioso. E tem um aplicativo do evento, podem acessar lá nesse aplicativo, no item programação, é possível identificar essa sessão e lançar perguntas que podem ser respondidas ao final dessa sessão. Finalmente, indico que hoje à noite haverá um jantar e vocês estão todos convidados. Não vai pagar nada. Ok? Na nossa mesa aqui, com muito orgulho, muita honra para nós, está o Tarcísio Bacaus. Ele é coordenador de processo de gerenciamento de espectro, órbita e radiodifusão da Anatel. O Mauro Fukuda, diretor de tecnologia da Oi. O Silmar Freire Palmeira, diretor de tecnologia da TIM. A Diana Cole, diretora de marketing da Nokia Latinoamérica. E o Wilson Cardoso é o CEO da Nokia Latinoamérica. Eu vou passar a palavra para o Tarcísio, posteriormente para o pessoal das prestadoras e finalmente para o pessoal da Nokia. Tá? Eu agradeço antecipadamente pela presença de todos. Espero que o fato de ter essa sessão logo após o almoço não traga nenhum sono para ninguém, tá certo? E que todo mundo se divirta. Obrigado. Vai lá, Tarcísio, por favor. Boa tarde a todos. Bem feliz aqui, contente aí de estar aqui nesse painel. O Agostinho Linhares, gerente da área de espectro da Anatel, foi convidado. Ele não pôde estar aqui porque ele está trabalhando em Abu Dhabi com 5G, né? Realizando estudos lá no Test Group Force 5/1, que faz estudos de compartilhamento e compatibilidade entre sistemas IMT nas faixas acima de 6 GHz. Então, ele me escalou para vir para cá. Tentar ver se eu consigo fazer uma palestra legal para vocês, para ninguém dormir. Estou bem contente aqui de estar presente aí, grandes amigos, muitos amigos que eu conheço e que a gente convive muito. Trabalhamos intensamente na Anatel e também em grupos. E uma honra, e vamos ver se eu consigo passar alguma coisa para os senhores que são especialistas no assunto, né? Tá, eu estava aqui vendo se podia colocar minha apresentação. Agora tá, legal. Obrigado. Então, eu sou o Tarcísio, eu trabalho como coordenador de planejamento de espectro e assuntos internacionais na gerência de espectro, órbita e radiodifusão da Superintendência de Outorga e Recursos da Prestação da Anatel. Sou responsável, como o próprio nome diz aí, por trabalhar a parte de planejamento de espectro e assuntos internacionais, junto com uma equipe de coordenadores e pessoas, né? Então, eu não faço as coisas sozinho, nós trabalhamos muito em equipe.
e vários dos nossos trabalhos contêm o trabalho em equipe das indústrias, né, de outros órgãos do governo, para a gente poder contar uma história legal para as telecomunicações, poder montar um arcabouço regulatório e um arcabouço de futuro que traga o desenvolvimento das tecnologias do país. Esse é o nosso objetivo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre como é que a gente está trabalhando a parte regulatória e técnica. Não pretendo me aprofundar muito na parte técnica para ninguém dormir, especialmente eu. E vamos ver se a gente consegue trazer algumas coisas interessantes de como que nós, da área de planejamento de espectro e da Anatel, estamos trabalhando isso aí. Opa, legal. Então, tá bom. Então, esse primeiro slide traz uma visão geral aí dos serviços móveis no Brasil. A gente fez isso com dados bem atuais aí, de julho de 2017. Esse slide é bem atual, que nós fizemos ontem à tarde. E traz aí a participação de mercado das operadoras, as maiores, né, operadoras do Brasil. E como é que está o crescimento ou decrescimento das tecnologias. A gente percebe aí, desde 2015, um grande avanço do LTE, né? E um decrescimento das outras tecnologias, né? É o natural que se espera nos países, né? O crescimento das tecnologias com mais poder de capacidade para que dê experiências melhores para nós, enquanto usuários. Então, isso é mais para dar uma contextualizada no mercado, o market share de cada uma das 4 principais empresas do Brasil, e como é que está esse gráfico de crescimento e decrescimento de tecnologia, né? Então, demonstra bem assim que o caminho do 5G é uma coisa bastante propícia. Isso que a gente veio falar aqui hoje nesse painel é muito propício. A gente percebe aí o avanço do LTE crescente e esperamos que isso aí se transforme em 5G em 2022, 2020. 2020 talvez seja ainda um pouco cedo para o país, mas quem sabe a gente consegue, né? Estamos aqui para tentar pavimentar melhor e promover esse avanço. Também aí para contextualizar um pouco as redes de satélites brasileiros, né, que vemos que é importante o papel para aprimorar a conectividade, né? O Brasil é um país gigantesco, um país muito grande, e a tecnologia de satélite pode alcançar algumas regiões que são remotas. Não é nenhuma novidade, todos nós sabemos disso, né? Mas sempre é bom a gente recordar, quando a gente fala de 5G, a gente não fala só de IMT por si só e telefonia móvel enquanto telefonia celular, mas a gente fala de conectividade com satélites, high throughput satellites, falamos de fibra ótica, né? Falamos também de Hermes, falamos também das tecnologias móveis, enquanto móveis que a gente fala IMT e etc. Mas existem outros serviços que são necessários para a gente promover esse caminho. Então, esse slide demonstra isso, quantas de rede a gente tem. Acho que são 12, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17 satélites, 19. 15 satélites em funcionamento e 9 que vão ser licitados até 2021. Falando com a coordenadora de satélite, quem fez o slide pode falar melhor do que eu, né? Como eu disse, a gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho. Bom, a parte de gestão do espectro, né? Como é que nós vemos a gestão do espectro, né? Vemos que o espectro ele deve ser alocado e realocado aos serviços que mais necessitam. Então, hoje a gente tem uma atribuição para um serviço e a gente pode perceber que essa atribuição talvez não seja mais adequada nesse momento. Ou pode ser uma realocação de espectro, como a gente pode citar a faixa de 700 MHz, em que houve, né, não pode, segundo o pessoal da indústria de televisão aqui, não pode, mas eu vou ter que citar a faixa de 700 MHz, onde houve um refarm da faixa, e isso permite que o LTE ele esteja em funcionamento e crescimento maior, né? Como é que a gente avalia isso? O que pode trazer maior benefício socioeconômico para o país? O que pode trazer um desenvolvimento para nós, cidadãos, enquanto cidadãos do Brasil, né? O que nós estamos precisando? Então, são análises que a gente faz na nossa gerência e essas análises são abertas à indústria e o pessoal da indústria sabe que nós fazemos análises, apresentamos estudos e estamos sempre prontos a responder a questionamentos. Uma escassez do espectro. O espectro, essa parte de que o espectro é escasso. O espectro não é escasso, ele tem bastante espectro. O espectro mais nobre,
ele é mais escasso, porque mais serviços querem, mais indústrias querem. Então, a escassez do espectro, né, é um problema técnico, certo? Em que não há exatamente uma escassez, mas muita gente procurando as faixas mais nobres, com propagação, com modelos de características de propagação melhores, né, para que alcancem maiores distâncias. Então, esse espectro, naturalmente, ele é mais procurado. Então, isso torna algumas faixas de espectro elas mais escassas, mais disputadas. Implicações econômicas e de desenvolvimento do país. Um espectro mal alocado pode trazer algum travamento na entrada de novas tecnologias do país. Então, é isso que a gente pensa na nossa área quando a gente vai tratar de fazer um refarm de alguma faixa ou fazer uma nova atribuição de espectro. Eficiência na atribuição, distribuição e no uso, que é o que a gente estava falando. Fazer de uma forma eficiente. Será que a gente pode ter compatibilidade, a gente pode ter compartilhamento? Como é que a gente pode usar esse espectro de uma forma mais adequada? Será que a recomendação que a gente segue da UIT, ela está adequada com a tecnologia que nós temos hoje? Às vezes a gente tem algumas recomendações da UIT que elas demonstram para nós alguns níveis de rigidez e de conservadorismo que a tecnologia já avançou. A gente pode fazer novos estudos e trazer novos conhecimentos que permitam a gente realocar melhor o espectro, utilizar melhor o espectro. Harmonização regional e mundial. A harmonização mundial, regional, né, a UIT ela divide o mundo em 3 regiões. Nós estamos na região 2, que é a região das Américas. Uma harmonização regional ela permite que aqui no Brasil, na Colômbia, na Argentina, se utilize os mesmos serviços. Por que isso é importante? Porque se eu tiver, por exemplo, um serviço de radiodifusão numa fronteira com a Colômbia, por exemplo, né, e eles tiverem um serviço de telefonia móvel lá, isso pode causar problemas na coordenação de sistemas, problemas de interferências prejudiciais. Esse caso que eu estou citando é um caso concreto, é um caso que nós temos. Problemas de coordenação com o Paraguai e com outros países que são fronteiriços ao Brasil. O Brasil é um país grande, tem muitas fronteiras. Então, a harmonização regional é muito importante para nós por conta disso. E a harmonização mundial, por que ela é muito importante? Porque a gente pode ter economia de escala. O mesmo chipset pode ser vendido em todos os países do mundo, ou então em muitos países de algumas regiões. E isso traz uma economia no sentido da gente poder prover equipamentos num custo menor para o usuário final, que somos nós mesmos. Então, a harmonização mundial ela é muito importante também. Por isso que existem as conferências mundiais de radiocomunicações que são feitas na UIT de 4 em 4 anos, para a gente buscar essa harmonização mundial e regional. E a regulação, ou não, porque a não regulação também é uma forma de regular. A gente deixar o mercado aberto. Tudo isso aí que eu falei, que está nesse slide, requer muito estudo. Vou correr um pouquinho aqui. Falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito de estudos técnicos, vou falar um pouco mais rápido. A previsão de espectro para o MT Advanced, nós fizemos um estudo sobre a previsão de espectro para o MT, onde indica-se nesse estudo que mais faixas são necessárias. Desenvolvemos um método dentro da nossa área de gestão do espectro, publicamos um trabalho numa revista técnica e concluímos que mais faixas são necessárias no Brasil. De acordo com o método que utilizamos, são 5 cenários que tem nesses estudos, a gente vê de 69 a 400 MHz de necessidade, uma média de 300 a 400 MHz. Então, mais faixas são necessárias. Então, a gente tem 1.5 GB que foi identificado para MT na Conferência Mundial de 2015, em que o Brasil liderou esse posicionamento na região 2 das Américas. O 2.3 GB, o 3,5 GB em harmonização global, ou no mínimo regional, é desejável. Então, isso tudo são estudos que a gente faz dentro da nossa área, para permitir o crescimento, esse caminho de 5G ser pavimentado. Temos algumas faixas que já foram identificadas para MT. Essas faixas estão na recomendação M1036, versão 5, de outubro de 2015. A gente vê 450, 470 e mais uma série de outras faixas. E as notas de rodapés que tratam destas faixas. Na WRC15, tivemos a identificação de 470 a 698 em algumas regiões, 1427 a 1518, que eu já citei, que é a banda L, a faixa de 1.5, harmonizada mundialmente, 3.300 a 3.400, 3.600 a 3.700, 4.800, 4.990,
sendo que apenas 1.5 GB é harmonizado na região 2. São faixas mundiais que estão começando a ser harmonizadas em uma região ou outra, ou em nível mundial, como a faixa de 1.5. Um outro trabalho técnico que fizemos foi a coexistência do LTE Advanced em 3400 a 3600 com TVRO em 3625 a 4200 MHz no Brasil. Esse trabalho já foi apresentado para algumas indústrias, né? Acho que só a indústria de radiodifusão que ainda não viu o resultado desse trabalho. Mas a gente chegou à conclusão que, devido à baixa qualidade dos receptores, existem algumas restrições para a coexistência dos sistemas, isso a gente já sabia há algum tempo. 20 milhões de receptores de TVRO no Brasil. Então, demonstra-se pelo trabalho que os sistemas podem coexistir harmonicamente, dependendo de características técnicas dos sistemas. Esse trabalho também foi publicado numa revista técnica, demonstrando a seriedade do trabalho. Publicar numa revista técnica dessa aí não é fácil, não. Tem muita revisão, tem muita gente publicando, tem muitos doutores que estão analisando a qualidade técnica do trabalho. Aqui é um slide que eu acho que as pessoas do 5G conhecem muito bem, falando sobre o que o 5G pode trazer, né? Então, a gente vê as comunicações máquina-máquina, nessa parte aqui, precisam de uma alta densidade de conectividade, comunicações de baixa latência, por exemplo, os carros autônomos, e a telefonia celular de 5G, que precisa de várias outras qualidades, né? Alta capacidade, para permitir que os usuários tenham uma boa experiência. São apenas alguns dos trabalhos técnicos. Isso aí é um trabalho, chama-se IMT Vision, da UIT. E nós trabalhamos hoje, para a conferência de 2019, com o objetivo de tentar achar algumas faixas de frequência, e estamos estudando 33,25 GHz, entre algumas faixas acima de 6 GB, então 26 GB, 40, 50 GB, 70, 80 GB. Ops, foi um monte agora. O Sérgio querendo me acelerar. Nós desenvolvemos na nossa área um simulador de compartilhamento e compatibilidade entre sistemas IMT e outros sistemas. Então, temos uma pessoa que trabalhou durante muito tempo no laboratório da Nokia com desenvolvimento, que está trabalhando conosco na Anatel, e iniciamos o desenvolvimento de sistemas. Em open source, esse software já foi apresentado para algumas indústrias também. Recentemente apresentamos numa das nossas reuniões do grupo que trabalha com os assuntos internacionais, que chama-se CBC2. É uma fonte aberta e está aí para todo mundo poder auditar ou trabalhar junto conosco. Ela segue a recomendação M2101 da UIT, e os primeiros estudos estão sendo apresentados essa semana na reunião do TG 5/1 que eu citei no início da nossa conversa aqui. Entre algumas empresas que já estão trabalhando conosco, nós temos a Qualcomm, por meio do CETUC, da PUC do Rio de Janeiro, que já está desenvolvendo estudos, já apresentou um estudo agora no TG 5/1 como administração brasileira, a GSMA, o Facebook, a UNB e outros. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha junto à Intel nos Estados Unidos, e ela falou que tem interesse de mostrar isso dentro da Intel para ver o que eles acham dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito interessante. A indústria está bem convidada a trabalhar junto com a gente, como a gente vê aí os nomes, né? A indústria de satélite também já demonstrou muita vontade de estar nos auxiliando também. Com isso, esse tipo de trabalho, de desenvolvimento técnico, hoje a gente está apresentando essa semana, né, três estudos no TG 5/1, que são estudos de compartilhamento entre o MT 2020 e os serviços fixos por satélite na faixa de 37, 42,5, 42,5 e 43,5. Estudos de compartilhamento e compatibilidade na faixa de 26 GB, IMT e serviços fixos por satélite. E temos propostas para um documento de trabalho também para o 26 GB. Esses estudos eles estão disponíveis na UIT, eles também estão disponíveis comigo. Se alguém quiser lê-los, eu recomendo. Principalmente as empresas que têm serviços nessas faixas. É bem importante ler para fazer parte desse estudo, vir fazer contrapontos técnicos conosco. Vamos apresentar o Shark, né, que é esse nosso apelido do nosso software, né, no 5D. E a gente tem a expectativa que outras administrações irão utilizar esse nosso software por ser uma open source, uma fonte aberta. A gente acredita que algumas outras administrações vão utilizá-lo.
E na próxima reunião da CITEL, que vai acontecer de 28/11 a 1/12, a CITEL é o órgão de telecomunicações da Organização dos Estados Americanos. Nós vamos apresentar alguns documentos informativos sobre esses documentos que apresentamos na UIT e vamos apresentar o nosso software também, e fomos convidados a fazer parte do seminário de RAPS que vai ser conduzido pelo Facebook e pelo Google, para apresentar o software. Na nossa agenda regulatória, nós temos 58 projetos que devem ser iniciados ou aprovados até o final de 2018, porque temos uma longa e extensa gama de projetos, então as datas são variáveis. E relativo ao 5G, todos os slides que eu mostrei foi tipo para a gente ver assim, como que podemos pavimentar esse caminho para o 5G, né? A gente trabalha aí com 1.5 GB, 2.3, 3.5, então são projetos que estão na nossa agenda regulatória. Então, nós vamos trabalhar nisso, não vai ser num curto prazo, mas iremos ter consultas públicas, iremos ter debates antes. A gente prefere sempre receber a indústria antes, ouvir o que eles têm para falar antes de trazer uma consulta pública. Isso aí faz a gente avançar muito no nosso trabalho. A gente tem um trabalho aberto, a gente tem a Comissão Brasileira de Comunicações 2, que trata desses assuntos que estamos falando, para que os senhores possam opinar e construir conosco esse caminho. E também temos, dentro desses 20 relacionados à gestão do espectro, daqueles 58, temos 20 relacionados à gestão do espectro. Nós temos o espectro compartilhado, License Assisted, acho que é isso? License Access Assessed System, alguma coisa assim. Bom, Spectrum Sharing, é o compartilhamento de espectro. Eu fiz uma apresentação disso, mas é muito símbolo. Na faixa de 5 GHz. E que os senhores também vão estar convidados a trabalhar conosco. Bom, nos comentários finais, que a gente pode concluir aí, que como nós pensamos na nossa área de gestão do espectro, né? Uma regulação clara e transparente em relação à tecnologia, para permitir que 3G, 4G possam virar 5G sem intervenção regulatória, sem que eu precise fazer um novo regulamento, porque às vezes um novo regulamento pode demorar 6 meses, mas ele pode demorar alguns anos, mais do que 2, 5, 8 anos, como já tivemos alguns exemplos anteriores. Uma regulação estável, considerando investimentos de longo prazo das indústrias. Queremos atrair esses investimentos, sabemos que o investimento é alto e precisa de um longo prazo para ser recuperado. Tratar espectro para cobertura, capacidade e performance. Desenvolvimento de infraestrutura, como eu falei anteriormente, de fibra, High Throughput Satellite, ERBs. Economia de escala e harmonização, especialmente em zonas de coordenação, que é a harmonização regional e mundial que eu falei. Diálogo aberto com todos os atores. Então, nós estamos de portas abertas na ORER, que é a nossa gerência, e na CBC2, para recebermos os atores envolvidos, aqueles que querem opinar, aqueles que querem trazer um novo estudo técnico. Nós estamos querendo ficar sabendo disso, nós estamos querendo estudar juntos. Não sobreproteger os serviços incumbentes e desenvolver conhecimentos técnicos. Por fim, o espectro lida com o passado, presente e futuro. Decisões que tomamos anteriormente podem hoje estar fazendo diferença no desenvolvimento no país ou em problemas de coordenação de zonas de fronteira, para dar 2 exemplos. O presente, porque estamos falando hoje aqui de espectro, e o futuro, porque depois do 5G vão ter outros Gs aí, nós vamos ter que estar aqui reunidos de novo, discutindo o caminho para os outros Gs que vêm pela frente. E um ambiente regulatório estável e saudável para a entrada de tecnologias, aprimoramento do serviço e desenvolvimento do país. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Por favor, Fukuda. Boa tarde, minha gente, boa tarde a todos. Gostaria imensamente de agradecer aí, pela organização do evento, pelo convite, né, estar aqui discutindo a questão do caminho que está sendo preparado para o 5G. Eu lembro que as redes 5G, na verdade, eles vão promover uma verdadeira transformação, não só na rede, mas também nos serviços e nos modelos de negócio das operadoras. Então, a ideia é que a gente mostrar aqui nessa breve conversa a nossa visão de como, no caso, a operadora vem trilhando esse caminho, o que vai mudar nas redes. Para aqueles que acreditam, para aqueles que creem que o 5G somente é uma evolução do 4G, que nós estamos falando somente de aumento de velocidade, né? Opa, desculpa. Isso não é o caso. O 5G, como eu falei, vocês vão ver aqui na discussão que nós vamos ter aqui, ele envolve uma modificação radical em termos de arquitetura, modelos de rede, modelos de negócio e modelos de serviço.
né? São novos cases de uso, novas aplicações, que não estão diretamente vinculadas somente à questão do aumento da velocidade, né? Muita gente pensa, pô, quando passou do 2G para o 3G, né, nós tivemos a questão da entrada dos dados, serviço de dados, né? Passando do 3G para o 4G, aumentamos a taxa de dados, porque o uso do smartphone e as aplicações, e para o 5G o que virá, né? O 5G vai trazer um novo conjunto de serviços, um novo conjunto de oportunidades a serem exploradas, né? Mais do que serviços de alta velocidade, serviços de alta resiliência, serviços de alta confiabilidade e de baixa latência. Com isso, abre a possibilidade de nós estamos entrando em um novo nicho de segmentos e cases de uso, né, vinculado a serviços de missão crítica, serviços que demandam qualidade de serviço. E esses cases de uso, nós vamos estar explorando aqui, especificamente também os cases de uso que nós estamos vendo aqui para o nosso país, para o Brasil, né? Bom, o 5G, como todos sabem, ele propicia, além do aumento da velocidade em taxas aí que vão até 20 gigabits por segundo de pico, né? Ou seja, oferta de taxas aí média para o usuário na faixa de 100 megabits por segundo, disponível em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Ele também está preparado o quê? Para oferecer serviços de massivo, serviços massivos para a internet das coisas. A internet das coisas vai começar a crescer, cada vez mais nós temos máquinas conectadas, e o volume de dados massivos trocados por máquina será uma realidade no curto tempo, né? Então, além da banda aprimorada, banda larga aprimorada, nós temos, então, todo o trabalho de resiliência, de serviços de melhor qualidade, de menor latência, de missão crítica, como também o atendimento aos serviços que são vinculados à comunicação de máquinas. Dentro dos cases do uso 5G, então nós temos um portfólio de cases, né, que vão desde o atendimento massivo de banda larga, as bandas largas em qualquer lugar, maior possibilidade de atendimento a serviços em alta velocidade, com alta velocidade em termos de deslocamento, né, que permite atingir, dar cobertura, né, de 5G em deslocamentos até 500 km por hora, né, de veicular, né. Nós temos também atendimento a parte de internet das coisas, toda a parte de serviços broadcast, não que cada vez mais o usuário sai da questão do vídeo broadcast, do vídeo linear, né, e começa a haver necessidade de acesso a serviços de vídeo broadcast, por exemplo, de transmissão em jogos, etc., né, são transmissão broadcast, que vão exigir também mais qualidade de vídeo, maior qualidade em termos de transmissão, e esses serviços aí estão suportados também dentro das novos cases de uso para o 5G. Né? Quando nós vemos aqui no caso do Brasil, né, nós temos diversas oportunidades. Né? Dentro desses cases de uso, nós podemos destacar alguns, por exemplo, na questão da agricultura. Na agricultura, nós temos hoje o desenvolvimento da agricultura de precisão, né? Através da utilização de drones, até mesmo na questão da irrigação, na questão do mapeamento de lavouras, etc. Mas a internet das coisas, da qual também o 5G vai suportar, ele possibilita a entrada de novos tipos de dispositivos, de atuadores e controladores na agricultura, que vão permitir o quê? O controle da cadeia completa de produção, desde as entregas dos insumos que são entregues para fazer a plantação, a agricultura, sensores para analisar a qualidade do solo, sensores para analisar condições térmicas da lavoura. Esses tipos de dispositivos cada vez mais vão fazer parte do dia a dia da agricultura, e essas ferramentas e suportes trazidas não só pelo IoT, mas também pelas redes que estão entrando aí, as redes 4G, as redes 5G, as redes de nova geração, vão poder propiciar, agregado aos novos serviços, né, de valor adicionado, utilização de inteligência artificial, utilização de machine learning, né, vão poder automatizar muitos desses processos, e dentro da agricultura a gente acredita que o 5G vai poder trazer também grandes benefícios para a automatização e melhoria da produtividade, até mesmo dentro de escopos vinculados, por exemplo, à questão do controle florestal. Nós temos hoje casos, por exemplo, em que se instalam sensores em árvores, né, e quando a árvore é cortada, né, e essa árvore é transportada, imediatamente você consegue identificar que aquela árvore se mexeu, né, se ela for transportada, e você, logicamente, pode acionar os sistemas de controle de desmatamento, né, para verificar que houve desmatamento irregular de árvores. Então, esse tipo de aplicação ele começa a ser realidade, né, e vai se tornar cada vez mais realidade no nosso dia a dia. Né? Além, logicamente, de toda a parte de controle e automação que as tecnologias hoje permitem hoje. Nós temos hoje também para cidades, né? Já se fala muito hoje em cidades inteligentes.
mas a tendência é que cada vez mais a tecnologia faça parte do dia a dia das cidades, seja para fazer gestão das cidades, né, como também para melhorar a vida do cidadão dos cidadãos das cidades, né. Então, hoje nós temos sistemas que fazem toda a parte de controle de tráfego, controle de estacionamento, né, o usuário pode usar suas aplicações para fazer gestão de onde pode estacionar, etc. Toda a parte de controle do mobiliário urbano pelas entidades governamentais, né? Todo o conjunto de controle, de gestão e utilização de novas funcionalidades, por exemplo, o uso de realidade aumentada, por exemplo, para fazer localização de ruas e cidades ou de prédios, né? Você pega o seu celular, aponta e, com a realidade aumentada, você consegue identificar facilmente locais dentro de cidades, né? Então, esses tipos de funcionalidades vão agregar valor, não só para a cidade, como também para os cidadãos, né? Temos também no caso da indústria e do comércio, né? Nós estamos falando muito hoje em cima de indústria 4.0, da transformação da indústria, da automatização dos processos industriais. O 5G vai permitir agregar também esses valores vinculados à realidade, às novas formas, né, de utilização de realidade virtual, de realidade aumentada, de automação de processos, né? Dentro dos processos, não só da indústria, como também do comércio, né? Hoje você pode agregar aos sensores que você coloca, por exemplo, dentro das lojas, dentro do comércio, né, alguma inteligência, alguma automação no processo. Você pode pegar esses dados, armazenar dentro de um Big Data, fazer um tratamento de informação disso. Então, o novo modelo de negócio 5G não olha somente a questão da conectividade. Ele vai começar a olhar outros valores agregados que podem ser definidos, vinculados juntamente com parceiros, desenvolvimento de novos modelos de parcerias, né, envolvendo desenvolvimento de aplicações e não somente a conectividade. Por isso que eu digo, quando se fala em 5G, está se pensando em alterar, na realidade, toda a cadeia, né, do negócio vinculado à questão das comunicações. Dentro do segmento de saúde, né, como falei, o 5G está preparado para tratar missões críticas. Então, por exemplo, é possível hoje, com baixa latência e com grande confiabilidade, você implantar serviços, por exemplo, de cirurgia remota, cirurgia à distância. Então, imagine o benefício que esse tipo de solução vem a trazer no atendimento remoto, a locais remotos, né? Esse tipo de aplicação, né? Então, hoje nós temos serviços que vão permitir, dentro do 5G, dado a confiabilidade que se espera, trazido pela garantia de qualidade de serviço, que irá se estabelecer no 5G, sistemas que permitam você fazer autodiagnóstico, né, remoto, diagnóstico remoto de doenças, etc. Né? Também para a educação, nós vemos aqui um universo aqui de infinitas possibilidades, né, de ensino remoto, com qualidade. Nós temos aí a possibilidade de fazer utilização, novamente, da realidade aumentada para suporte ao ensino e da própria realidade virtual também, né? Que é importante também como ferramenta de apoio à educação e ao ensino. Então, são novas ferramentas que começam a ser introduzidas em diversos setores da nossa sociedade e que o 5G vai estar endereçando no futuro, né? Bom, quando nós falamos em modelos de negócio 5G, é importante destacar que nós temos alguns modelos interessantes que vão ser trazidos. Alguns modelos vão ser adaptados em cima dos modelos atuais, mas dentro do 5G já estão sendo desenhados aqui modelos que prevêem, né? Ele está sendo concebido no sentido de promover um modelo de negócio com provedor ativo, seja fazendo compartilhamento de infraestrutura de rede, como também no modelo de negócio em que, na verdade, você vai oferecer serviço de infraestrutura como serviço, ou rede como serviço, ou plataforma como serviço. Todos esses modelos de negócio são modelos de negócio, então, endereçados dentro da evolução das redes. Quando se fala em provimento de conectividade, nós podemos oferecer um modelo de negócio que provenha somente a conectividade simples, como também um modelo de negócio que estabeleça conectividade avançada, com garantia de qualidade de serviço, com garantia de autenticação, de segurança, etc. A estrutura do 5G está sendo montada para que os modelos de negócio sejam bastante flexíveis. Em termos de provimento de serviço, nós temos toda a questão envolvendo serviços que são tratados com parceiros. Esses serviços eles podem ser oferecidos diretamente pelo provedor de serviço, ou seja, pela operadora,
agregando serviços de valor adicionado de terceiros, de parceiros. Então, as operadoras podem fazer parcerias, né, com provedores de conteúdo de aplicação e oferecer serviço para o seu cliente final. Da mesma forma, os clientes finais, não sendo a operadora, o parceiro, ele pode abordar o cliente final e a operadora agregar algum valor nesse negócio. Por exemplo, uma empresa que vende roupa, né? Ele vende roupa, mas associada a essa venda de roupa, uma roupa conectada, por exemplo, que possa, e a operadora oferece, na verdade, vai estar, o usuário nem sabe que tem uma operadora por trás, mas ela pode estar agregando algum valor, por exemplo, de utilização, né, do serviço, né, daquela roupa conectada para o cliente, né, agregando algum valor de conectividade, etc. Né? Em termos de valor, de criação de valor no 5G, o 5G ele provê, na realidade, uma rede altamente confiável e flexível. Nesse sentido, nós temos aí possibilidade de estar alavancando alguns valores importantes do 5G a serem explorados como serviço, né, e como negócio, né, que vai desde a segurança, entrega de conectividade com segurança, identidade, ou seja, ser uma operadora, ser uma prestadora que oferece uma garantia de gestão de perfil de uso, né, único para qualquer tipo de serviço para o cliente, a garantia de privacidade, toda a parte da garantia da experiência do serviço, né, contínua, da continuidade do serviço, experiência em termos de personalização, de acordo com as necessidades do usuário. Em termos do serviço, nós temos toda a parte de interação, cobrança, em função do tipo de aplicação, conforme a demanda do uso, né, garantia de qualidade de serviço, etc. Então, o que o 5G provê é todo um conjunto, um arcabouço, então, de valores, né, que podem ser devidamente explorados no futuro. E esse modelo, vamos dizer assim, de negócio, com negócio próprio através de parcerias, criando valor, então, para os clientes. Né? Dentro da preparação para o ambiente 5G, o que as operadoras, na verdade, como é que as operadoras estão tratando isso, como é que ela vem pavimentando o caminho para o 5G. Em primeiro lugar, em termos de infraestrutura, né, é necessário fazer o quê? Uma expansão das redes de acesso fixa. As redes de fibra, usando tecnologias de GPON, AFC, cada operador segue o seu caminho de expansão de banda larga, porque nós vamos mostrar mais à frente que não existe 5G sem banda larga, sem acesso de fibra. Né? A preparação do backbone, justamente, nós estamos falando de uma rede que vai ter que trabalhar com maiores taxas, oferecer maiores taxas. Então, você precisa ter um backbone de transporte que seja elástico e flexível e garanta resiliência na utilização. Então, cada vez mais trabalhar na questão do backbone, reforçar o backbone para que haja o seu backbone de transporte para que suporte essa nova rede. Né? Em termos de acesso, né, existe toda a preparação do ambiente das redes de acesso macros atualmente existentes nas operadoras para suportar o quê? A entrada da rede 5G, das redes 5G futuras. Logicamente, como foi comentado aqui, as frequências ainda estão sendo discutidas, as faixas de frequências, né, o e-mail, a questão do 2.3, 3.5, etc., né, do 26 GB, são frequências que vão ser destinadas futuramente para o 5G, mas o operador já pode ir trabalhando o quê? No refarming das frequências, por exemplo, do 2G para 3G. Essa questão do trabalho, do refarming, ele é necessário e precisa ser feito já preparando, já readequando a nova realidade aí que virá e será inexorável, né, que é do 5G. Da mesma forma, a preparação da rede de acesso para o suporte à questão, cada vez mais, né, do suporte à questão do Centralized RAM e da utilização de Small Cells. Small Cells será a realidade das redes de acesso 5G. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Em termos de core, já se trabalha no movimento de consolidação e de virtualização, de trabalhar com plataformas virtualizadas de rede. É um movimento tecnológico que já é bastante conhecido, deve ser bastante conhecido dos senhores, né, que, na realidade, se concentra toda a questão de equipamentos, né, na realidade, eles viram software, sistema, funções virtualizadas de rede, e propicia, a questão da virtualização vai trazer ganhos enormes em termos de flexibilidade de rede, em termos de redução de custo e redução de OPEX. A preparação dos sistemas operacionais, como falei, nós vamos estar trabalhando com novas oportunidades de negócio, novas formas, novos cases de uso. Então, é necessário também preparar os sistemas
de OSS e BSS, né, para se adequar a essa nova realidade. Todos viram já a mudança, né, que o digital já trouxe para as companhias, né, e muitas vezes para você poder atender time to market, atender toda a flexibilidade necessária para os novos serviços, né, que estão vindo, advindo da internet das coisas, advindo dos novos tipos de serviços, né, de telco futuros, né, é necessário fazer uma readequação dos sistemas de OSS e BSS. Todo mundo sabe que mexer com sistemas é demorado. Então, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, a partir do momento que você sabe qual é o novo perfil de serviço, já é necessário você já trabalhando os sistemas para que, efetivamente, esse caminho aí já esteja pronto, né? Em termos de aplicações de negócio, tem todo o desenvolvimento também do ecossistema, e dentro, vocês vão ver aqui, nos próximos anos, vai se estar falando muito na questão da entrada de dispositivo já suportando 5G. Então, é o trabalho todo, o desenvolvimento do arcabouço de dispositivos 5G propriamente dito, como também de todos os dispositivos que são agregados. Só lembrando o seguinte, a rede 5G trabalha com arcabouço de tecnologias que envolve desde o Wi-Fi, satélite, as redes LTE atuais, né? Todas as redes que suportam hoje a questão da IoT no 4G vão ser redes de acesso previstas dentro do 5G, ou seja, existe um arcabouço de redes que permanecem. O que nós vamos estar tratando é justamente agregando tudo isso aqui numa única rede, né? Em uma única forma de tratamento. Dentro da preparação do negócio, além da preparação da rede, tem toda a preparação também que tem que ser feita a nível de negócio da operadora. A operadora precisa estar preparada para que os novos negócios, as novas oportunidades, principalmente vinculado à utilização de parceiros, né, e os novos modelos de negócio, para você ter uma ideia, dentro do 5G, estão previstos, por exemplo, discussões de roaming, que o roaming não vai ser como é hoje. O roaming, por exemplo, você vai poder promover dentro do 5G através de slice de rede, né, fatiamento de rede, você entrega, faz esse tipo de estrutura, ou seja, o próprio, por exemplo, até serviços básicos como o roaming vão mudar daqui para frente, né, quando se fala em redes de quinta geração. É importante destacar, como já foi dito aqui, a questão das frequências, né? O espectro de frequência ele varia desde as frequências baixas das frequências altas. Quando se fala em atendimento de 5G, nós estamos falando de atendimento que vão precisar de maior velocidade, maiores taxas. Isso exige maior banda, né? Maior banda, e você com isso precisa ter uma frequência no espectro maior. Aí por isso que se fala que no 5G vai se utilizar frequências de ondas milimétricas, né? Que é a única, na realidade, as ondas, né, que permitem você agregar a maior banda e com isso disponibilizar maior velocidade. Então, só que as frequências logicamente mais altas têm aquela questão do alcance, né, que o alcance é curto. Então, se faz, se necessário, aí se vê, né, para atender a grande demanda de banda, né, a necessidade de se trabalhar com células menores, né? Porque o alcance é menor, você tem que trabalhar com maior densidade de tráfego e se faz uso dos small cells. Por isso que a questão do 5G está muito também relacionada ao crescimento da utilização dos small cells, né? Se nós formos ver hoje, os small cells hoje, cerca de 50% do tráfego de voz já é feito em ambiente indoor, e 80% do acesso, por exemplo, de dados também é feito em ambiente indoor. E a tendência é cada vez mais a utilização de dados indoor, ela é realidade, né? E essa densidade de tráfego, se nós formos acompanhar, ela vem crescendo ano a ano. Por isso que as operadoras começam a iniciar uma curva de introdução das small cells. Por isso que quando a gente fala trabalhar com small cell no 5G, é uma continuidade do trabalho que a operadora já vem fazendo hoje nas redes de 4G, nas redes 3G, né? Por quê? Porque a demanda, o volume de dados vem crescendo, a densidade de tráfego acompanhando o crescimento ano a ano, ele vem crescendo, e quando se faz análise de custo, né, a partir de uma densidade de tráfego acima entre 800 e 900 megabits por quilômetro quadrado, a small cell sempre vai ficar mais barata, né? Sempre tem um custo menor. Por isso que se implanta e se entra na questão da utilização dos small cells. E, especialmente dentro do 5G, quando se trabalha com ondas de curto alcance e a necessidade de disponibilizar maiores taxas, a small cell é uma realidade. Em termos de backhaul, né, e fronthaul, conforme eu estou discutindo, a utilização da fibra, como falei para vocês, é mandatória. Ou seja, não existe como implantar a rede 5G se não tiver fibra. Não existe, não existe. A rede 5G ela tem que ter fibra em função da grande capacidade das taxas que são previstas, né, em termos de conectividade dos sites, né. Logicamente que você pode trabalhar com backhaul, com backhaul satélite,
dê possibilidade, não é só, quando digo fibra, né, mas são tecnologias de alta velocidade, onde a fibra é uma das principais dessas tecnologias de uso dentro da rede de acesso fixa. Né. Por quê? Porque a velocidade de conectividade, né, CPRI, etc., vem aumentando, acho que nós estamos falando aqui em taxas aí, da ordem de 10 gigabits por segundo para a conexão de um site. Então, isso é uma taxa muito grande, que não é qualquer tipo de conexão, né, com cabo metálico, com qualquer coisa que você vai poder fazer esse tipo de conexão de sites quando se fala em redes de quinta geração. Né. Um ponto importante que eu queria destacar também é a questão da virtualização, que é um movimento, como já disse, as operadoras já começaram a fazer esse trabalho de virtualização de rede, e você começa a criar conceitos, na realidade, de data centers de rede. Né. Na realidade, no futuro, né, a gente diz o seguinte, que os equipamentos vão ser, na realidade, grandes servidores que vão estar ligados com fibra e se comunicando entre si. Né? E na pontinha você vai ter lá uma fibra ótica ligando uma anteninha para irradiar o sinal, né, na ponta, ou com uma rede de fibra ligada no modemzinho na ponta do cliente. Isso, a rede vai ser mais ou menos isso. Né? E toda a estrutura de equipamentos, de funcionalidades, vão ser o quê? Vão ser funções virtualizadas. Né? São funções virtualizadas. Essa é a grande mudança que vai estar acontecendo no contexto. A virtualização traz um conjunto de ganhos em termos de flexibilidade, e o 5G, justamente pela dinâmica de tráfego, pela dinâmica do tipo de serviço que atende, necessita desse tipo de controle. Então, se trabalha muito na questão do NFV, na questão dos SDNs, né? que vão permitir controle e gestão, tanto do uso do meio, né, do meio de transporte, como também das aplicações e de uso final desses servidores aí virtualizados na rede. Uma outra modificação também, contextual, só para ilustrar em termos de arquitetura de rede, o que se muda, né, é a questão do Centralized RAN. Né? Então, aqui, na realidade, toda a parte de tratamento de controle e gestão da estação rádio base, ela começa a ser centralizada de novo. Ele sai do modelo centralizado, volta para o modelo centralizado, e começa a se introduzir um novo conceito também de front haul, não só de backhaul, mas também de front haul, em que se introduz no meio também um conceito que nós chamamos de Mobile Edge Computer. Ou seja, você começa a trazer a cloud mais próximo do acesso, mais próximo das estações rádio básicas. Com isso, você diminui latência, diminui e aumenta em termos de ganho de velocidade para o usuário, para acesso ao serviço, e traz inúmeras vantagens em termos de serviço, né, prestação de serviço final. Dentro da rede de front haul, né, então, hoje, é um novo conceito que está entrando na rede, então, onde muito fala esse backhaul. Então, na medida em que você faz um centralized RAN, você começa a introduzir, então, um novo modelo também que envolve a introdução do front haul, que vai permitir justamente a entrada desses novos mecanismos de controle, e trazer a cloud para dentro, mais próximo do cliente, tá? Mais próximo da terminação de rede. Né? Dentro do cronograma de 5G, logicamente, nós temos aqui várias entidades de padronização, vocês devem saber, né, que a padronização do 5G está em curso, ela não está fechada, mas existem já diversos cases já em testes, né, de 5G, já elaborando para a nossa indústria, vai estar tratando isso. O Wilson provavelmente vai estar comentando como é que está essa situação dentro da indústria. Né? Mas a questão o 5G já está sendo devidamente alinhado dentro desses modelos de negócio, dentro desses cases de serviço que eu comentei com vocês, e a expectativa é que realmente nos próximos anos isso daqui efetivamente seja padronizado e esteja logicamente implementado em campo. Né? Dentro do Brasil, que nós estamos fazendo um trabalho grande, coordenado pelo Telebrasil, do programa 5G Brasil, né, da qual as principais operadoras fazem parte, fornecedores, indústria, universidades, e que nós estamos trabalhando aí no desenvolvimento de um ecossistema de 5G, e o organismo que, na verdade, vai fazer o apoio para o desenvolvimento do 5G no Brasil, né, da qual a Oi também faz parte, né, e tem vários representantes aqui, né, que trabalham aqui dentro desse projeto 5G Brasil, que é o grande esforço, vamos dizer, o grande agregador, vamos dizer assim, de esforço hoje que nós temos aqui no Brasil para conduzir essa frente de trabalho tão importante para o nosso país. Então, isso daqui, minha gente, eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Obrigado, Fukuda. Silmar, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para estar presente aqui nesse evento, para falar sobre espectro
e refletindo no final de semana sobre o tema em si, me remeteu à década de 90, quando nós conversávamos muito de espectro versus tecnologias. Se existia uma batalha muito grande, não somente em qual faixa de espectro você alocar, mas também qual tipo de tecnologia. Hoje nós estamos em 2017, com essa discussão de tecnologia superada e basicamente discutindo em qual faixa de espectro você vai adotar a tecnologia 5G. Então, isso mostra um avanço aí dos últimos 20 anos que aconteceu na indústria, né? Prometo ser breve na minha apresentação. Bom, primeiro slide, a ideia aqui é tentar segregar em 3 grupos o que o 5G efetivamente pode estar entregando para a gente no futuro, né? Você tem a faixa que vai desde abaixo de 1 GB, tem o segundo grupo que vai de 1 GB a 6 GB e aquela que vai até próximo de 100 GHz. Então, no mundo em si, existem debates em quais tipos de faixas nós vamos estar utilizando. É importante entender, efetivamente, qual o benefício de cada faixa dessa. Então, por exemplo, quando nós comentamos faixas abaixo de 1 GHz, pensamos logo em cobertura. Ou seja, um país continental como o Brasil, isso simplesmente é um requerimento básico. Então, independentemente do tipo de discussão que nós vamos ter em termos de espectro de frequências, temos que sempre pensar em frequências abaixo de 1 GHz. Do contrário, não vão conseguir chegar na digitalização tão almejada pelo país. Tem o segundo grupo, que fala agora um pouco mais de aplicações entre 1 GB e 6 GB, que aí tem a ver um pouco mais com macro-aplicações, macrocélulas. Se você tem velocidades que são de 100 MHz no primeiro grupo, para 1 gigabit por segundo no segundo grupo. E, finalmente, o terceiro grupo, que agora a gente está falando daquele 5G que a gente ouve tanto, que não somente você fala do atraso, o menor atraso, mas você fala de altas capacidades em termos de velocidade, chegando até 20 gigabits por segundo. Então, você segrega, basicamente, em 3 grupos. O ponto de atenção, que esse benefício todo do 5G, ele vai levar um tempo para acontecer. Nós não estamos falando em 2018, 2019. Né? Os primeiros releases do 3GPP vão estar sendo liberados em março do ano que vem. Ou seja, a partir daí você vai ter 18 a 24 meses de desenvolvimento da indústria em si. Então, os primeiros sistemas já estão acontecendo, provavelmente, na Olimpíada de Tóquio, em 2020. Então, colocando isso num país desenvolvido como o Japão, num contexto do Brasil, talvez 2022. Então, a proposta aqui é nós olharmos toda a discussão de espectro de frequências para o 5G, mas já tentar utilizá-lo para o próprio 4G. Ou seja, por que aguardarmos o 5G somente em 2022? Não porque explorarmos melhor esse espectro como um caminho de evolução para o 5G. E aí, dentro da TIM, há alguns meses, nós começamos a investigar efetivamente quão factível seria essa evolução. Ou seja, seria possível estar usando um espectro que está sendo discutido muito por 5G e por 4G? E aí vem no próximo slide exatamente essa abordagem. Bom, olhamos em si, dentro daquele slot entre 1 GB e 6 GHz, um bloco que vai de 3.3 a 4.2 GHz. Em 2015, na conferência WRC 15, o pessoal conseguiu chegar na harmonização de uma faixa, uma subfaixa dentro desse espectro, que pega exatamente de 3.4 a 3.6 GB. E se nós olharmos em diferentes países, continentes, basicamente você tem uma certa harmonização de uso de espectro. Tocando no ponto que o Tarcísio falou mais cedo aí, a importância em termos de escala de você ter isso em nível global, né, em todos os sentidos, assim, até a ponta do cliente em termos de custo. Então, identificamos esse 3.4 a 3.6 GB e começamos a investigar se no mundo efetivamente existiriam já talvez algum tipo de serviço, mesmo comercial, ou trials. E, para nossa surpresa, nós identificamos o Japão já, com sistema operacional na banda 42, que pega exatamente esses 200 MHz em TDD, 4G, e diversos dispositivos, que normalmente nós discutimos a possibilidade de termos a rede já operando, e normalmente nós temos o drawback associado à disponibilidade de dispositivos. Neste caso, isso não aconteceu. Nós temos em torno de 130 dispositivos já disponíveis, incluindo smartphones, e que efetivamente isso já ajuda muito hoje, sendo em 2017, ao talvez estarmos utilizando uma faixa dessa lá no início de 2019 para o 4G. E, com isso em mente, nós lançamos o desafio internamente na TIM, assim, então precisamos agora
passarmos para um ponto mais real. Vamos para o campo e vamos tentar fazer um teste de coexistência desse sistema com a banda C satelital. E aí propomos, lá dentro do Rio de Janeiro, um sistema para conseguirmos avaliar todos os cenários possíveis de interferência e de convivência. Então, nós temos aqui os smartphones, as CPEs, temos as parabólicas, vamos ter a parte da banda C lá, colocando a Node B na banda 42 e criando todos os cenários de convivência, e até assim como eu coloquei internamente como desafio para a equipe, criarmos os piores cenários de convivência para vermos se, na prática, efetivamente, nós conseguimos fazer que exista a convivência de um TDD LTE juntamente com um C, talvez com a banda de guarda menor, ou até sem nenhuma banda de guarda, de acordo com os filtros reais que existam na prática, né? E não somente no âmbito teórico, ou seja, queimar um pouco de etapa. Ao invés de ficarmos na planilha tentando enxergar através de máscara de filtros a convivência ou não de dois sistemas, selecionamos a Nokia e a Ericsson como parceiras nesse trabalho. Temos o equipamento já colocado em campo. Aqui ela é Guaratiba, que é um site da TIM, que tem toda a parte satelital em banda C, também existe a banda KU. Essas fotos são as fotos reais, nós instalamos, estamos finalizando a instalação esta semana dos equipamentos e aguardando somente a liberação da frequência por parte da Anatel, que acreditamos que até início de outubro isso vai estar acontecendo, para que a gente possa efetivamente energizar. Os equipamentos vão estar prontos antes, e a gente vai estar aguardando somente a liberação da faixa de frequência, para a gente comece, durante 60, 90 dias, a realizar os testes de convivência e ver se efetivamente for possível tentar trabalhar de uma maneira mais rápida no nosso mercado, para viabilizar todo o processo necessário aí para, em 2019, já temos essa faixa aí, não para o 5G, mas já para o 4G, que vai ser uma necessidade em termos de capacidade no Brasil, com o aumento de tráfego que nós temos, com o perfil que nós estamos observando na rede a cada dia. Rock in Rio, esse final de semana, foi um exemplo cabal disso. Muitos comentavam que seria similar ou até menos pior do que as Olimpíadas há 2 anos, e, na verdade, a coisa foi bem pior, porque o perfil de tráfego já mudou, não somente a base. Então, daqui a 2 anos, como país, nós temos que dar opções para não ficarmos para trás. Então, talvez a utilização dessa faixa para o 4G vai permitir uma migração mais suave e menos desesperadora para o 5G, que sai em 2021 e 2022. E aí fica uma transição natural, ou seja, a rede que é 4G, como está acontecendo com a 2G e 3G hoje virando 4G, seria ela 4G e, ao longo do tempo, ela ia evoluindo para uma rede 5G em 2022. Essa seria a ideia. Eu convido já a própria Anatel para estar lá presente nesses testes. Acho que é importante trabalharmos muito forte com a Anatel para tentarmos, talvez, queimarmos etapas aí nos próximos 6, 9 meses. E aí, em 2019, quem sabe, a gente pode estar pensando já num processo com redes comerciais nessa faixa de frequência e a população em si do país está utilizando esse benefício. Essa era a minha mensagem, bem breve. Obrigado, senhor Marcos. A Diana da Nokia, por favor. Bom, boa tarde. Eu queria brevemente comentar com vocês um pouco sobre o potencial do 5G, e a minha apresentação vai ser um pouco futurista, no sentido de que eu vou colocar alguns exemplos de casos de uso de como poderia ser utilizado o 5G. Né? Então, como nós já comentamos, o Fukuda, o Silmar comentaram, tem 3 aspectos fundamentais que o 5G nos traz. Quando a gente desenhou a rede 4G, era uma rede basicamente para banda larga móvel, pensada para banda larga móvel. Agora, quando a gente está desenhando e projetando a rede 5G, a gente está pensando em 3 grandes aspectos que são facilidades ou funcionalidades que o 5G vai nos representar. O primeiro, que vocês veem aquele triângulo com aqueles vértices, o vértice do lado esquerdo, direito para nós, fala da comunicação massiva máquina-máquina. Isso significa que nós poderemos ter bilhões de dispositivos diversos
conectados a uma única rede. Significa cidade conectada, utilities, toda a parte da IoT, né, em uma rede que suporte isso. Do outro lado, né, do outro vértice do triângulo, a gente fala de comunicações críticas, né, comunicações de alta confiabilidade e muita baixa latência. E isso carros conectados, fábricas, indústrias automatizadas, né? Toda a parte de telemedicina, né? Remota, todos esses aspectos a gente vai conseguir resolver com uma rede 5G. E, por último, e não menos importante, uma rede de ultra banda larga móvel, né? Então, esses 3 aspectos são fundamentais para a gente pensar que a gente terá uma rede que permitirá tudo isso, né? Então, quando a gente fala do potencial do 5G, tem inúmeras indústrias e segmentos que se beneficiarão em toda a sociedade. Eu escolhi 3 e vou colocar rapidamente para vocês esses 3 exemplos, né? Vai parecer um pouco de ciência ficção, mas ao mesmo tempo é interessante ver esse potencial, né? É a saúde digital, em que a gente toda essa ultraconectividade, essa possibilidade de ter realidade aumentada, uma latência muito baixa, né, da rede, vai nos permitir melhorar muito os serviços de saúde remotos e um pouco mais além disso, como eu vou mostrar nos próximos exemplos. Do lado da indústria, a gente percebe que toda a cadeia de produção, os processos, tudo que é possível de ser automatizado poderá ser automatizado e gerenciado, gestionado de forma remota, né? A gente já vê exemplos de fábricas, de indústrias, em que alguns robôs podem ser acionados remotamente e reagir porque a rede tem baixa latência, né? E, por último, outro exemplo bastante interessante e que nos afeta a todos, né, que moramos em grandes cidades, tem a ver com as cidades inteligentes e todo o potencial que vai nos permitir. Então, rapidamente, eu vou mostrar 3 exemplos relacionados a esses 3 aspectos que eu comentei. E, como falei, assim, parece um pouco de ciência ficção, mas faz sentido quando a gente fala de 5G. Primeiro, a gente escuta muito falar de telemedicina. E, realmente, cirurgia remota, enfim. Mas um aspecto importante na nossa sociedade é que estamos cada vez envelhecendo mais, né? Estamos, felizmente, né? E estamos vivendo, não sei, o meu pai tem 90 anos e está excelente, mas ele requer um cuidado especial, requer um acompanhamento, requer manter-se ativo e de forma independente. E um caso de uso que já se vislumbra com 5G é o fato de ter robôs de acompanhamento para idoso, para realmente não só monitorar os aspectos de saúde, enfim, os medicamentos, o nível de açúcar no sangue, etc., mas também para ter uma relação interativa com a pessoa que talvez mora sozinha e precisa de manter-se ativo e independente. Isso na rede significa, e aí um pouco importante, os robôs, eles existem hoje, mas eles são caros, porque toda essa parte de cômputo ela tem que ficar dentro do robô. Quando você pensa em uma rede 5G, você tem o cloud, a nuvem, e uma rede de alta capacidade perto, né, da borda da casa da pessoa. Então, esse cômputo, essa inteligência toda, essa inteligência artificial pode ir para a rede e vai ter um robô mais barato e mais economicamente viável para a gente ter em casa, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, e esse aqui não é tão futurista, porque já existem alguns pilotos no mundo com relação a isso, a melhora a optimização da cadeia de logística, usando tanto carros autônomos, veículos autônomos, como drones. Então, no futuro, é interessante que eu acho que nossos prédios, né, que moram em prédio alto, já não vai ter um heliporto, mas vai ter um porto para chegada de drones, né? Porque o delivery, né, a entrega de coisas vai ser feita por drones. Então, como funcionaria isso, né? Você precisa de uma rede de alta confiabilidade, lógico, né? Muita capacidade no uplink, porque esses drones têm câmeras,
que precisa, né, uma câmera para ter uma informação do que está acontecendo do outro lado, né? Então, assim, a combinação da frota de carros autônomos, elétricos, com drones, vai ser possível que a gente consiga ter entregas em grandes cidades em menos de 30 minutos. Já tem empresas como a Amazon, enfim, que já estão testando esses modelos, né, em redes atuais. Isso será possível com o 5G. E o último exemplo que eu queria comentar com vocês, que já foi comentado aqui também, é sobre a agricultura de precisão, que é uma área em que o Brasil ela tem assim, uma indústria, né, forte e que se beneficiaria muito de ter uma rede de alta capacidade, com cobertura em áreas rurais e que consiga também toda essa gestão de sensores para irrigação, para controle de água, do solo, enfim. E, combinado com drones, poderia ser também muito interessante para melhorar a produtividade da agricultura, né? Então, basicamente, esses serão os 3 exemplos, né, que são um pouco futuristas, mas nem tão futuristas assim. E comentar que o 5G ele não é só uma tecnologia, ele vai ser uma plataforma de inovação de novos serviços. Então, ele vai, de alguma forma, mudar os produtos, a forma como a gente pensa produtos e serviços, os modelos de negócio, a automação de processos, né? A interação com o cliente. Quem são os clientes que são hoje clientes Ups, acabou meu tempo. E ao mesmo tempo, permitirá que o setor de telecom ele continue crescendo na cadeia de valor. Então, é realmente fantástico e enriquecedor, né, o potencial que o 5G vai trazer para todos nós. Obrigada. Obrigado, Diana. Por favor, agora o Wilson Cardoso, da Nokia. Boa tarde a todos. É difícil ser o último nesse painel, né? Somar tudo aqui, dar uns 40G de experiência. Mas acho que a grande pergunta que no final que eu posso tentar responder é 5G quando? E a primeira pergunta, talvez, do 5G quando? A grande vantagem do 5G é latência. E começar a trabalhar a latência não tem nada a ver com 5G, e sim com a rede que está por trás. 2 comparativos, que um dos hobbies que eu tenho agora é medir latência em diversas redes pelo país. Então, do lado esquerdo, Uberlândia, e lado direito, Brasília, depende, estou dando visão. Então, em Uberlândia, nós temos a operadora A, que tem a metade de latência das operadoras B, C e D. Né? No café, eu respondo para vocês quem é A. O que significa operadora A? Se a operadora A tivesse o mesmo espectro da operadora B, C e D, ela teria o dobro de throughput das outras 2 operadoras. Bem simples. Isso é tecnologia IP, não tem nada a ver com 4G, 5G. O que significa isso? Significa o melhor rendimento se eu tivesse o conteúdo mais perto dos usuários. E a mesma coisa em Brasília, com a operadora A, que por coincidência não é a operadora A de Uberlândia, no mesmo caso. Significa o seguinte, se eu fizer um tratamento da minha rede IP hoje, da minha rede de transporte, eu consigo trazer uma eficiência muito melhor para os usuários da rede. Melhorar meus indicadores de qualidade com o mesmo espectro. Melhora a eficiência. Isso não tem nada a ver com 4G, 5G, mas é uma experiência de latência que nós vamos ter para frente, precisamos começar a preparar agora. Falou-se muito de velocidade, de latência. A grande disrupção de latência com o 5G vem de trazer o conteúdo mais perto para os usuários. O Fukuda comentou do Mobile Edge Computing, e o grande desafio vai ser trazer esse conteúdo para os usuários. É uma grande vantagem a gente imaginar o seguinte, que algumas operadoras têm 5.580 edifícios, 7.000 edifícios no país. É um excelente asset para a gente ter 7.000 data centers, que isso vai estar distribuído através de toda a rede e possivelmente cada torre, daqui a pouco, vai ter um data center dentro. O segundo passo é em termos de capacidade. Comentou-se um pouco de modelo de espectro. Esse modelo de espectro é bem divertido, que a gente pode debater por dias ou meses. Mas eu trouxe um modelo para frente. É o seguinte, quanto espectro realmente a gente precisa? E, claro, que esse modelo de espectro depende, como a gente falou, primeiro ponto, da distância, da latência. Então, eu tenho vários métodos para reduzir a latência. Primeiro, não tem jeito de reduzir a latência para fazer as aplicações da Diana.
Por exemplo, se eu for controlar um drone que está em Fortaleza, desde o Rio de Janeiro, com certeza o drone vai bater em algum prédio ou em alguma duna, né? Porque só o tempo de propagação de Fortaleza para o Rio de Janeiro são 4 segundos quase, sendo toda a rede hoje no Brasil. Não tem como fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Puxar o controle do drone para dentro de Fortaleza. Eu preciso de reduzir a distância lógica também e otimizar toda a rede. Isso é um fator que nós precisamos pensar como fazer isso. E agora vamos pensar um pouco em modelo de rede. Tomamos o quadrilátero perfeito, o inferno da Vila Olímpia em São Paulo. Né? Porque, graças a uma grande lei das antenas, até hoje nós temos só 20 torres nesse quadrilátero, em média, pelas operadoras. Somamos todas as frequências num cenário perfeito, onde tudo é LTE, não temos mais nenhuma tecnologia legada, 2G, 3G. Ainda temos 80 small cells propiciada pela lei de São Paulo, que possibilita cavar e pôr fibra em todos os lugares. E só temos 65 mil clientes nessa hora de pico, ou seja, não tem chuva, não tem congestionamento, ambiente perfeito. No gráfico à esquerda, o primeiro gráfico, tem o que aconteceria nessa região, considerando o crescimento de tráfego mais ou menos de 60% ao ano, que, aliás, é a média do Brasil de todas as operadoras. Aquele raiozinho azul que está ali significa o seguinte, que no ano de 2021 não terá mais espectro para ninguém, ou seja, possivelmente todo mundo vai ter uma degradação de qualidade das velocidades médias que acontecer. Seguindo a ideia do Silmar, eu posso pôr LTE em 3,5 GHz. O que vai acontecer? Só vou postergar o efeito. Mas, em 2023, eu volto a ter o mesmo congestionamento. E, pensando em usar o mesmo 3,5 GHz, eu posso pôr ele agora em LTE, utilizo, faço a migração no futuro para 5G e só transfiro a desgraça para 2025. Mas, de qualquer forma, quero dizer o seguinte, que espectro nunca é suficiente, se a gente considerar esses crescimentos. Isso partindo de uma situação premissa de perfeição. Vocês podem dizer que isso é Vila Olímpia, mas para dizer que existem no Brasil 37 equiláteros equivalentes a esse em todo o país, desde Uberlândia até Curitiba. Claro que o grande crescimento disso, a gente precisa pensar também, é da possibilidade de crescer a densidade de sites por quilômetro quadrado. E a visão que a gente tem é de que cada operadora vai precisar, Tarcísio, de 2 GHz de espectro. Lá em cima é mais fácil. Lá em cima é mais fácil. E uma densidade de 300 sites por quilômetro quadrado. Claro que eu não vou precisar disso na parte do interior do país, aí nós voltamos na figura do Silmar, onde a gente vai precisar de frequências baixas para atingir as zonas rurais. Na semana passada, o governo americano fez uma publicação do plano de automatização da agricultura americana, onde eles querem aumentar a produtividade em 80% nos próximos 5 anos e parte pelo uso maciço de 5G em zonas rurais, através do uso de frequências baixas. Por isso, a discussão de espectro em frequências baixas, acho que está muito mais na esplanada dos ministérios, não no MCT, na Anatel, mas muito mais no bloco D, no Ministério da Agricultura. É daí que virá a produtividade. Falando um pouco de taxas e velocidades, 3,5 é fundamental. Nós não combinamos a apresentação com o Silmar antes, mas o 3,5 é fundamental porque ele dá no mesmo grid que nós temos hoje com 1.800. Ou seja, em termos de planejamento de rede, é perfeito. Eu posso ter a mesma cobertura, utilizando a mesma infraestrutura. E quando nós vamos para o LTE em 850 MHz e o 5G em 600 MHz, ele dá a mesma cobertura indoor, dando 200 megabits por segundo em zonas urbanas, ou se nós somos em zonas rurais, esses mesmos 200 megabits podem ser estendidos até 15 quilômetros. Em termos de frequências em alinhamento, o que nós vemos, então, como possibilidades? Não existe banda baixa que a gente pode usar no Brasil, ou seja, a possibilidade que a gente tem é dos 700 MHz, os 600 MHz, uma questão para o futuro, possivelmente a partir de 2024, o LTE em 5G, como falado hoje, em 3.3 e 3.4, e descendo um pouco, já pensando na banda de 24.25 a 27.25, que a gente vê como alinhamento possível na América Latina para o 5G, já em centimeter wave, e aí pensando um pouco mais no futuro, onde nós teríamos 3.2 GHz disponível.
A jornada do 5G já começou pela indústria em 2015, com os sistemas proprietários, e é claro que ela vai indo até a Olimpíada do Japão em 2019, e a nossa esperança em 2019, como Nokia, é estar presente nas 9 maiores operadoras através do mundo, na Coreia, no Japão e nos Estados Unidos, cobrindo não somente os Jogos de Inverno na Coreia, os Jogos de Verão no Japão e as grandes operadoras nos Estados Unidos. As nossas conclusões e recomendações finais é o uso de 3,5 GHz, possibilita o reuso da infraestrutura planejada para 1.8, que é a grande base da infraestrutura de telecomunicações no país hoje, ou de redes móveis, oferecendo taxas acima de 1 gigabit por segundo, para uso indoor com taxas acima de 100 MHz, frequências sub 1 GHz são necessárias, e as mesmas são fundamentais para o uso rural, e latência é um trabalho de longo prazo que traz benefícios financeiros imediatos. Muito obrigado. Ok, Wilson, obrigado, foi muito objetivo. Pessoal, nós temos 15 minutos para perguntas e respostas. Tem alguma pergunta da plateia aqui na frente, por favor? Tem mais alguém? Graças a Deus que só tem um. Ah, lá atrás tem outro. Pode ir, por favor, depois aqui. Boa tarde, Luciano, do Ministério da Indústria. A gente tem uma discussão aqui que vocês estão falando basicamente da questão de uso de frequências e todos os serviços disponíveis, mas a minha pergunta é um pouco mais em relação a desenvolvimento de tecnologia e indústria no país. Existe uma tendência de você ter equipamentos desenvolvidos pelas empresas multinacionais. Me parece que é difícil de você evitar essa tendência. Eu queria ouvir um pouco de vocês, aonde que vocês acham que o país pode aproveitar para se desenvolver, aproveitando que o 5G traz uma melhora em vários fatores, mais banda, mais serviços agregados. Quer dizer, como é que vocês acham que a gente pode aproveitar isso para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil? Por favor, Wilson. Obrigado pela excelente pergunta. Um dos temas que nós estamos tratando dentro do projeto 5G Brasil é exatamente isso. Como país, nós podemos agregar valor à cadeia do 5G. Eu acho que não passa somente pela conectividade, que é uma pequena parcela de tudo isso, que é onde nós fornecemos tecnologia, como empresas multinacionais, fornecemos tecnologia, mas a gente imagina que tem toda uma escala, desde os equipamentos terminais, dos serviços na tecnologia, o software para controle disso, e a parte de business intelligence. Eu vou dar só um valor de referência para você, que eu acho que é fundamental que a gente entenda toda essa cadeia de internet das coisas também. Para cada unidade de receita que se gera com conectividade, internet das coisas, se gera 20 unidades de receita com business intelligence. Ou seja, a conectividade, internet das coisas, não é nada. O dinheiro, internet das coisas, está em inteligência de negócios. E o software que gera inteligência de negócios. E a atuação aí não é de multinacional, a inteligência é por vertical, é por mercado, é por país. Então, acho que esse é um dos caminhos que nós temos que percorrer e desenvolver. Ok, aqui, por favor. Boa tarde a todos. André Felipe, da Abratel e Record TV. Primeiramente, eu queria fazer uma correção com relação ao último palestrante, em relação à faixa de 600 MHz, que o próprio conselheiro Leonardo ele tem falado em vários eventos que a faixa de 600 MHz não está em discussão no Brasil, por mais que ela esteja em discussão em diversos países, como Estados Unidos, Colômbia, México, é uma faixa que, de acordo com o cenário da radiodifusão brasileira, que é uma situação atípica comparado com os demais países, com muito canal, principalmente em grandes centros como Rio, Belo Horizonte, São Paulo, essa faixa não se cogita o estudo dessa faixa para identificação para o 5G. E a pergunta mesmo vai ser para a Anatel, para o nosso representante Tarcísio, que na agenda regulatória consta que a análise de impacto regulatório do 3,5 GB está previsto para o primeiro semestre de 2018. Ou seja, na realidade, nos últimos 6 anos, já teve 2 consultas públicas tentando identificar essa faixa para o 3,5 para algum serviço de IMT, ou IMAX, ou seja lá o que for, e elas não saíram do papel.
ou na realidade saíram do papel, teve uma discussão técnica interiorizada e acabou se mostrando inviável devido à dificuldade de convivência. Qual a mudança no cenário que teve, inclusive, dependendo, o representante da TIM pode complementar, que vai permitir que dê certo para o 5G e que não permitiu que não tivesse dado certo para o IMAX, por exemplo, há cerca de 6 anos? Legal, André. Obrigado pela pergunta. Bom, eu não acompanhei os primeiros estudos, tá? Eu estou acompanhando os estudos técnicos que estão tendo agora. E como eu comentei, a gente, lá na nossa área, fizemos um estudo técnico que comprovou que, em alguns cenários, é possível a convivência entre os sistemas IMT em 3.5 e os sistemas de TVRO. Eu não participei do estudo técnico profundo, mas existe esse estudo aí que foi apresentado nesse jornal, e com certeza nós já apresentamos para a indústria, se eu não me engano, para a indústria móvel e para a indústria de satélites esses resultados, mas a radiodifusão, na semana que nós apresentamos, vocês estavam no evento da SET. Então, a próxima rodada de apresentação vai ser para a indústria de radiodifusão, e aí eu acho que a gente vai poder explorar melhor, porque eu mesmo aqui não vou poder conseguir te responder quais foram as mudanças de cenário, mas, com certeza, o que a gente vê é que a tecnologia, ela avança. A tecnologia avança. Então, a gente tem filtros melhores, a gente tem equipamentos melhores, né? A gente vai ter que ter uma melhoria desses receptores de TVRO, com certeza. Agora, o que deve ser garantido, a meu ver, é que esses 20 milhões de receptores de TVRO, seja de onde que tiraram esse número aí, eles têm que ser garantidos que continuem a receber. Mas a gente precisa de uma análise técnica adequada. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de explorar melhor no futuro. Não vai ser com todos aqui, né? Não vai ser uma rodada com todos aqui, mas eu mesmo não conheço todos os padrões técnicos que foram estudados neste estudo. Eu não sei se a Adriana sabe, não sabe também. Então, foi um estudo conduzido principalmente pelo Agostinho. Eu acho que ele vai poder responder melhor. Mas o que eu vejo é que já tem alguns anos, né? E a tecnologia avança. E a tecnologia avançando, a gente percebe que novos serviços podem entrar sem prejuízo de outros serviços. Então, eu acho que é natural a gente começar, dentro desse nosso ambiente de indústria, se acostumar a compartilhar o espectro, a perceber que nós, da Anatel, nós vamos estar desenvolvendo novos estudos, vamos estar revendo estudos anteriores, com premissas técnicas e com a participação de todos os atores envolvidos. Então, é importante que as indústrias elas acompanhem, como vocês estão acompanhando, né? Prova disso sua pergunta. Mas eu acho que o recado para todas as indústrias vamos nos acostumando a esses estudos técnicos, né? Esse teste aí que foi falado aí da TIM é um teste muito interessante, né? Você me convidou antes de eu pedir, porque eu ia pedir para ir lá ver. A gente acha muito interessante. Então, a gente vai apresentar para a indústria de radiodifusão e vamos conversar sobre isso, vamos discutir. Tragam os técnicos para conversar conosco, que nós somos uma área técnica, né? Mas agora, nesse momento, eu não vou conseguir responder objetivamente a sua pergunta, tá? Só complementando, acho que dessa vez vai ser diferente do que aconteceu no passado, que a gente está falando da tecnologia que tem escala global, diferentemente do que foi com a IMAX na época do 3.5. Então, vai a evolução natural do 4G em 3,5. Você não está colocando uma tecnologia diferente, uma rede diferente. Então, o mercado em si vê o sentido de um 3,5 para 4G. E no passado, talvez por ter sido o IMAX e não ter uma convivência com o 4G, 3G na época, não teve a atração necessária no processo. Wilson, por favor, vamos falar. André, talvez não tenha sido bem claro na minha apresentação, até a função do tempo, mas você nota que quando eu pus os 600, eu tive o cuidado de pôr um question mark. Né? Primeiro ponto, eu queria lembrar que o Brasil é parte da Citel e a Citel aceitou a nota de rodapé da WRC 2015, onde a frequência 600 MHz é aceita para ser discutida na WRC 2019. Esse é o meu ponto de colocação. Então, eu diria que esperamos a WRC 2019 acontecer para ver o que vai ser decidido e depois a evolução de todo o tema. Lembre-se bem que eu coloquei um ponto de interrogação como possibilidade, mesmo porque se nossos vizinhos adotarem, nós vamos ficar com um grande problema, inclusive a parte de televisão, radiodifusão. Claro, pode falar, por favor. Sem querer criar polêmica, né?
Mas essa faixa ela vai ser discutida como uma possibilidade de um novo item para resolução na WRC 2023. Então, em 2019, o que a gente vai decidir é se a gente vai estudar a faixa em nível mundial. E quanto à aceitabilidade da Citel em relação às notas de rodapé, né? As notas de rodapé da UIT, a UIT, né, o RR, o Radio Regulations, é um tratado internacional, mas os países eles têm a sua soberania. Então, o fato de uma organização como a Citel aceitar ou não, assim, para nós, ou para a Colômbia, ou para a Venezuela, ou para Cuba, ou para quem quer que seja, não faz assim com que a gente seja submetido. Não, Tarcísio, o ponto né? é o seguinte, se eles adotarem a frequência, nós vamos ficar com uma mecânica razoável, né? Bom, é bom porque aí eu justifico o meu trabalho, eu fico feliz. Mas o fato existe uma recomendação em trabalho, em 600 MB, e o Brasil está ativamente trabalhando a favor da radiodifusão. Então, o cenário hoje é esse da radiodifusão. O cenário do futuro, a Deus pertence, né? Não sei nem onde eu vou estar amanhã, então que dirá o que vai acontecer com 600 MB, né? Mas, por enquanto, ele dá radiodifusão. Temos mais 4 minutos. Alguém quer falar ainda de 600 MHz? Precisa mais tempo. Tem alguma pergunta? 2019, a gente volta no próximo Telebrasil. Tem alguma pergunta adicional? Aqui, por favor. Nossa, André. Não, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida, César, em relação ao estudo da Anatel do tamanho da faixa que vocês estão estudando para liberar para 5G, que eu achei ela muito elástica, de 69 a 400, não sei o quê. Por que tem essa elasticidade e o que depende desse tamanho de faixa a ser destinado? Na verdade, de 69 a 400 foram estudados 5 cenários, né, e cada um dos cenários deu respostas diferentes, né, como, por exemplo, densidade de Herbes ou eficiência do sistema. E aí, nesse artigo, com esses 5 cenários, ele traz resultados diferentes. Um dos menores cenários foi de 69 MHz, e o maior cenário trouxe resultados de 400 MHz. Esses estudos, eles seguem uma parte da recomendação da UIT, tratam também de estudar um modelo russo de cálculo de espectro, e é natural que você tenha variações, né? É natural que você tenha variações por conta de que você pode testar diversos cenários. Agora, o que a gente percebe de média do estudo é em torno de 300 a 400 MHz. Então, esse estudo serve para mostrar para nós que nós temos que estudar mais, né, e que não existe assim um batimento de martelo, né? Porque se você for pegar o estudo da UIT, lá, a recomendação da UIT, ou o estudo que eles fizeram lá, o relatório, ele traz mais de 2 gigas, mais de 2 giga de faixa, né? Então, a gente tem que estudar o caso do país, alguns cenários, decidir por algum deles, conforme as especificidades do mercado naquele momento, e seguir em frente. O fato a gente precisa de mais faixa, e a gente percebeu isso pela minha fala e pela fala de todos que estão aqui, né? Então, isso aí é inevitável. Como é inevitável a gente passar por essas discussões de outras faixas que já existem, por exemplo, 600 MHz. Vai se continuar falando disso, ano que vem nós vamos estar aqui, vamos falar de novo, no outro ano nós vamos falar de novo, nós vamos falar de novo, vamos falar de novo. É assim, é natural, né? Essa discussão a gente sempre vai ter. E nós temos que trabalhar juntos para criar um bom ambiente regulatório e um bom ambiente para o desenvolvimento do país, porque não adianta eu colocar a faixa para um serviço, desabilitar o outro e ter um prejuízo para o cidadão. Então, a gente ainda lida com outros fatores que não são técnicos, né? Mas é o benefício, o bem-estar social. Isso não é tão simples de medir, né? Mas é uma coisa que nós temos que fazer. Nós somos engenheiros, né? Mas a gente também tem que pensar nessa outra parte. Ok. Lá atrás, por favor. Minha pergunta a gente viu aqui alguns comentários nas apresentações sobre a latência dos serviços, as latências dos serviços, né? A importância de reduzir a latência no caso do 5G. A gente também viu em outras apresentações de IoT também, que falava também sobre 5G, que o satélite ele vai ter e também foi falado aqui em algumas apresentações, que o satélite vai ter uma
um papel importante devido ao tamanho, né, à vastidão do território, e é impossível, né, fibrar todas as regiões. Como é que fica, né, principalmente com os satélites geoestacionários, como é que fica, então, a questão da melhoria da latência para o 5G versus a necessidade do uso do satélite para conseguir chegar a todas essas localidades, né? Como é que fica esse paradoxo? O que o satélite ele vai trazer a conectividade necessária, em compensação, ele não vai resolver o problema da latência, e em que isso impacta o desenvolvimento do 5G? A pergunta é excelente, tá? Mas não é um paradoxo, não. Porque se eu tiver uma estação de rádio base no meio da Amazônia, eu preciso fazer o download do conteúdo durante a noite. E o único jeito de chegar nessa estação de rádio base, possivelmente, é através do satélite. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, então, quer dizer, parte da aplicação fica na estação de rádio base, Entendi. e parte do controle vem para o satélite, para um ponto central, por exemplo. A não ser aplicações, talvez, como telemedicina, tal, que seriam impactadas, né? Mas outras aplicações poderiam fazer um processamento em batch, vamos dizer assim. Mas em princípio, assim, onde você tiver um backhaul satelital, você não vai poder trabalhar com a baixa latência. Vai ser outro tipo de serviço com a banda do 5G. Exatamente. Na prática vai ser isso. Ok. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado. A gente encerrou o nosso tempo aqui. Obrigado ao pessoal da mesa, que foi muito eficaz e trouxe informações importantes. Obrigado ao público pela presença e até o próximo painel aí.